Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conta aí Gestor. Os 4 primeiros episódios pilotos deram tão certo que agora a gente voltou para ficar. E nada melhor do que começar essa nova série de episódios com uma pessoa que é destaque em nossa região, que além de ter uma família linda, que deve tomar bastante tempo dele, criou recentemente mais um novo negócio na área financeira que em pouco tempo se destacou no mercado e acabou de passar por uma fusão. Estou aqui hoje com o Pedro Petris. Tudo Pedro, bem, Guilherme? Prazer estar com você aqui. Prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite. O Pedro é um empreendedor que eu conheço há não muito tempo, mas já tenho muito respeito pela performance que ele demonstra ter. E estou super curioso hoje para escutar a riqueza de informações e de conhecimento que o Pedro vai trazer para a gente. Pedro, eu já te conheço, mas o pessoal talvez nem todos te conhecem. Quem és tu? Boa. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Valeu. Sempre um prazer trocar ideia com você. A gente se conheceu faz pouco tempo, mas já tem admiração aí. Boa, que bom. De ambos os lados aí. Então fico muito feliz de estar aqui conversando com você. Valeu. Eu sou, então, como você falou, Pedro Petris. Eu sempre gosto de fazer a brincadeira de que meu nome é Pedra. Pedro significa pedra, Petris também significa pedra. Boa. Então eu sou uma pessoa com muita força, né? Boa. Então, que legal. Acho que eu sempre gosto de fazer essa brincadeira inicial. Eu sou nascido em Cianorte, no interior do Paraná, mas vim para Londrina muito cedo, então me considero um londrinense, já que não tenho memória da minha vida em Cianorte. Atualmente eu sou diretor da APX, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho para contar um pouco dessa história. Sou diretor executivo da APX Investimentos. E aí, cara, sou um paranaense que foi criado em Londrina desde muito cedo, como eu te comentei, filho de pais professores, né, concursados, então funcionários públicos que não têm absolutamente nenhum DNA empreendedor. Então eu tive, enfim, algumas etapas da minha vida que fizeram com que eu tivesse a oportunidade de sentir o gostinho do empreendedorismo e aí me apaixonar por ele e construir minha carreira dessa forma. Mas então eu sou, como eu falei, né, desde muito cedo morei em Londrina, como todo bom brasileiro queria ser jogador de futebol, né? Então Boa. O grande sonho era se tornar um jogador de futebol profissional. Nós vamos falar disso porque você jogou, né? Eu joguei futebol, né, no processo, mas fui um jogador de futebol que conseguiu aproveitar o futebol de uma maneira um pouco diferente, um pouco inusitada, que me trouxe até aqui para estar hoje aí na posição que eu tô, trabalhando dentro do mercado financeiro como executivo e sócio aí da companhia. Beleza, Pedro. Antes, eu vou avançar um pouquinho só para quem tá começando esse episódio com a gente, já ter um pouco do sinal de grandeza da sua responsabilidade de hoje. Né? Nós vamos contar a história de como foi da Forever até a APX. Boa. Mas se você puder falar em 30 segundos o que é a APX e o que ela representa para o mercado financeiro hoje. Legal. A APX, ela é um banco de investimentos regional. Então eu já estou tanto te explicando o que a gente se propõe a fazer, como aquilo que a gente impacta no mercado, né? Então a gente está construindo uma tese, a gente está construindo uma visão de se tornar o principal banco de investimento regional do Brasil. O que isso significa? Significa que a gente quer fazer tudo que o BTG, por exemplo, faz a partir de São Paulo, mas a gente quer fazer isso na ponta. Então, não somente assessoria de investimentos, a gente tem 4 caixinhas de área de negócios, né? Então a gente tem assessoria de investimentos, a gente tem a gestora, a gente tem a área de investment banking, que é fusões e aquisições, área de dívidas, etc. E uma 4ª caixinha que chama Ventures, é um pouquinho mais complexa de explicar. Então a gente tem aí a construção de uma plataforma super completa para realizar aquilo que um banco de investimento faz, que é o quê? De maneira bem simples. Tem gente com dinheiro sobrando, estoque de capital, e tem gente com dinheiro faltando. E aí, um disclaimer com relação a dinheiro faltando, não significa endividado, significa empresas que precisam de financiamento para construir os seus projetos, como a Forte Mobile precisava, e tem lá um mecanismo que financia essa empresa. No caso da Forte Mobile, é um fundo de VC que financia a construção e a operação de vocês. O mercado financeiro nada mais é do que, ou um banco de investimento nada mais é do que quem cria os mecanismos de conexão em quem tem estoque de capital com quem precisa de capital para se desenvolver. Via uma estrutura de fundo de VC, via uma estrutura de dívida, via uma estrutura de fundo imobiliário, via uma estrutura inclusive de ações na bolsa, né? É um mecanismo de você comprar ações de uma empresa, dá um dinheiro para ela utiliza aquele dinheiro para construir um projeto. Então esse é basicamente o trabalho que a gente faz. Olhando numa parte, vamos dizer assim, mais leiga, né, para quem não está tão habituado à questão do investimento, vocês viabilizam oportunidades. Então a gente não chega numa empresa como a sua apenas para pegar R$1 milhão e aplicar em ação, ponto. Perfeito. Tem muita oportunidade da gente poder trabalhar o nosso recurso. Talvez algumas mais conservadoras, outras menos conservadoras, é isso? Perfeito. É um ecossistema, né? Então a gente está construindo uma plataforma que você, Guilherme,
pode ir lá na nossa área de assessoria, investir um dinheiro para, enfim, construir um patrimônio, para você conseguir ter alguma renda adicional. E, ao mesmo tempo, você pode ir numa outra divisão da nossa companhia, que é a gestora, e falar, cara, eu tenho uma startup que está em rodada e eu gostaria de entender se o teu fundo tem interesse em fazer um investimento. Então, é uma plataforma super completa para que as pessoas possam, como eu falei, investir o seu estoque de capital, se ele existir, e também buscar dinheiro via equity ou dívida, né? Via ou participação, como a gente fez com a Forte Mobile, ou com dívida, né? Eventualmente você pode fazer uma emissão de um CRI, você já deve ter ouvido falar. Sim. A gente faz essa estruturação também. Muito legal. Então, basicamente, é essa conexão aí que a gente faz entre estoque de capital e empresas que precisam de capital para se desenvolver. Tá bom, muito bom. Ô Pedrão, e a gente tem agora visto no seu LinkedIn, na sua rede social, que vocês têm se destacado muito e recebido vários prêmios, né? Então, assim, em tão pouco tempo vocês já estão se destacando no mercado. Só que é interessante o pessoal, agora a gente volta um pouquinho para trás e conhecer a história do Pedro. Então, a gente vai ver que a PX foi premiada, a Forever em pouco tempo já foi destaque, acho que top 20, é isso? Sim. Do Best Performer, né? Qual banco? Do BTG. Do BTG. Só que o Pedro, ele já começou com a família. O pai trabalhava em banco, a mãe trabalhava em banco. O que você foi fazer nos Estados Unidos? Foi jogar bola? Foi estudar a parte financeira? Como que o Pedro formou esse profissional hoje que se destaca na parte do mercado financeiro? Legal. Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu tinha uma vontade, assim, ou eu iria virar jogador, né? Que eu jogava bem, Pedro? Fala sério. Jogava, para o nível Brasil, eu era um jogador médio, mas que jogava em alta performance. Então, no colégio eu era um dos melhores, né? Então, assim, obviamente, quando você se sai do colégio e vai jogar nos clubes, né? Onde eu treinava e tal, tinha ali, não era o melhor do time nesses clubes, mas eu tinha condição de jogar em alta performance. Legal. E aí tinha aquele sonho e tal, mas com 16 anos eu já tinha uma noção de que seria muito difícil, assim, não tinha qualidade suficiente para me tornar profissional. E aí comecei a pensar o que eu iria fazer da vida e tal, tava bem desanimado, na verdade. Com 16 anos? Desanimado, assim, eu era... Meus pais, por serem professores, né, a gente vai entrar um pouco nisso, sempre tive uma pressão muito grande em ir muito bem na escola, então sempre fui muito bem na escola, sempre estudei muito, li muito, então tinha uma pressão de sucesso ali, de ter uma profissão, de determinado nível de entrega. Sim. Então eu me pressionava bastante com relação a isso. Mais ou menos com 16, 17 anos eu vi que o futebol não ia dar muito certo e comecei a pensar o que eu iria fazer da vida. Eu tive a sorte de... A minha mãe morou nos Estados Unidos muito cedo, então eu falo inglês desde muito novinho. Eu nem me lembro muito bem quando eu aprendi inglês, né? Então é um idioma que para mim é quase um idioma nativo ali, né? Então eu com 16 anos eu falava super bem inglês, eu dava aula, inclusive, na Kids and Teens aqui na JK, dava aula de inglês particular ali, com 16, 17 anos. E aí, cara, eu comecei a pensar o que eu iria fazer da vida. E um amigo me falou, cara, por que você não vai para os Estados Unidos, né? Eu vou encurtar um pouco a história aqui, mas um amigo falou, cara, por que você não vai para os Estados Unidos jogar bola? Eu falei, pô, como assim? Ele falou, cara, lá você tem como jogar e fazer faculdade. E o futebol paga a tua faculdade, que é um valor alto e meus pais não teriam condições de pagar, sei lá, $40 mil por ano. Enfim, é um valor bem relevante. E, cara, eu comecei a ir atrás dessa história e, enfim, consegui uma bolsa de estudos para fazer faculdade nos Estados Unidos. Logo que esse sonho começou a nascer, eu também, coincidentemente, a gente vai falar dos livros, né? Eu estava lendo um livro que chama Axiomas de Zurique, com 16 anos. Com 16 anos. Ah, legal. Pra ver a diferença de performance. Porque eu adquiri esse hábito de leitura. Com 16 anos eu estava lendo o livro para passar no vestibular, que já é alguma coisa. Que já é ótimo. Mas eu tinha esse hábito, né? Então eu estava lendo Axiomas de Zurique e falei, pô, eu queria ser um banqueiro suíço, né? Assim, é um sonho meio distante. Mas quando essa janela para os Estados Unidos começou a se abrir, eu falei, pô, fazer faculdade nos Estados Unidos pode ser o primeiro passo para eu poder me tornar um banqueiro internacional, né? Que era meio que o sonho assim. E aí você vai ver que eu sou um cara bastante ambicioso. Não sou um cara viajado, mas sou bastante ambicioso. E aí, na época, eu já tinha essa ambição de, pô, vou trabalhar em Wall Street, Nova York, etc. E fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, joguei futebol lá por 4 anos. Me formei numa faculdade em Miami, que chama Barry University. Me formei em administração. Tinha lá uma ênfase em finance, que é finanças. Sim. E no último ano da faculdade, a faculdade tinha uma feira de empregos, feira de estágio. Eu passei num processo seletivo para trabalhar no Merrill Lynch, que é um banco de investimentos bem grande.
americano. Então eu passei nesse processo de estágio e fui fazer o estágio no Merrill, que está lá no meu LinkedIn, né? Muito bonitinho, muito legal, parecer que eu já fiz um estágio em um dos maiores bancos de investimento do mundo. Mas a história real é que eu ficava sentado numa sala fazendo cold calling sem parar, né? Então eu basicamente ficava 6 horas por dia sentado numa sala com telefone sem computador, só com uma lista e um roteiro fazendo cold call sem parar. Qual era o objetivo desse cold call? O objetivo era trazer leads. Uma vez que a lead começou a ficar um pouquinho mais quente, eu passava para um financial advisor, né? O famoso SDR hoje. O famoso SDR. Eu fui SDR old school, sem computador, sem nada. Isso aí. E funcionava, né? E funcionava. É isso aí. Mas foi um baita aprendizado. E aí, quando a minha intenção era, né, meu sonho pelo menos era ser efetivado pelo banco, mas eu me formei em 2009, bem no meio da crise imobiliária americana, que foi uma das crises, assim, eu agora, um pouco mais de maturidade, consigo olhar para trás e dizer que da nossa geração foi a pior crise financeira que teve, disparado. Eu tava coincidentemente nos Estados Unidos nessa época e eu fiquei sem emprego, acredita? Ficava assim, uma galera ficou era uma realidade nos Estados Unidos, assim, de, pô, não tem emprego, não tem nada, e aí por isso eu resolvi voltar. Eu não tinha intenção de voltar, mas eu resolvi voltar porque falei, cara, não vou conseguir arrumar emprego aqui. E o Brasil, na época, tava indo bem, capa da The Economist, né? Com o Cristo Redentor decolando, aquela história toda. E aí eu vim pro Brasil, fui trabalhar no mercado financeiro em São Paulo. Depois, nessa mesma empresa que eu fiquei em São Paulo um período. Trazendo uma linha de tempo, quantos anos você tinha aí já? Eu tinha 24, 23 para 24. Então, 23 para 24 eu trabalhei no mercado financeiro um pouco em São Paulo, depois um pouco em Londrina, nessa corretora, que é uma corretora que não existe mais. Ela depois foi se transformando e acabou virando a Necton, que é uma corretora que foi comprada do BTG, né? Entre outras. E aí, cara, o mercado financeiro no Brasil estava num momento muito amador. E aí, hoje, olhando no retrovisor, fica um pouco mais fácil de compreender. Mas o mercado financeiro do Brasil estava passando por uma etapa importante do mercado, que é a parte de aprendizado. O mercado não estava maduro, os profissionais não estavam maduros, a regulamentação não era madura. Então você tinha, e ainda existe, né, uma visão de, pô, corretor é arriscado, porque eu vou perder meu dinheiro, porque eu vou colocar lá e tal. Mas era uma realidade daquele momento do mercado financeiro brasileiro. E que aconteceu nos Estados Unidos também. Sim. Lobo de Wall Street, aquele filme lá, é mais ou menos a época que aconteceu isso lá nos Estados Unidos. A diferença é que no Brasil a gente está 30 anos para trás, né? Então sempre demora um pouquinho mais para se desenvolver. Quando eu percebi que o mercado financeiro estava muito amador, e aí eu não falo isso querendo de maneira nenhuma denegrir o mercado financeiro daquela época, eu muito novo não tive a percepção de que na verdade aquilo era uma oportunidade. Se eu tivesse ficado no mercado financeiro desde então, provavelmente eu estaria numa posição muito relevante. Ou não, né? A vida ela é uma só, né? Sim. Mas quando eu olho para trás, eu percebo algumas pessoas que se mantiveram no mercado e que hoje estão num nível muito grande. Inclusive a própria XP, né? Enfim, que estava na época iniciando, eu lembro muito bem do projeto. Era um projeto muito pequeno. Você teve relação? Eu me lembro. Você não tinha uma relação, mas porque eu estava em uma outra corretora, mas me lembro. Mas era aquele ecossistema ali que estava acontecendo. Ecossistema acontecendo, que era um negócio muito pequeno, né? Então todo mundo se conhecia e tal. Então, pô, consigo entender que aquilo foi uma etapa importante do mercado, mas eu decidi sair. Então, quando eu decido sair, eu decido empreender pela primeira vez. E aí é interessante esse ponto que sempre que eu vou empreender em algum projeto, e desde aquela época, né, muito novo, eu gosto de pensar o que eu sou bom, o que eu, Pedro, faço bem, e depois eu vou olhar aquilo que se encaixa no mercado. E na época, assim, eu não sabia fazer bem muita coisa. Jogava uma bola bem. Jogava uma bola bem, tinha trabalhado ali de cold calling e tal, mas eu não tinha muitas habilidades. Sim. Mas o que eu tinha de habilidade, e aí nasce a partir daquela experiência com a minha família? Eu falava já alguns idiomas muito bem. Então eu falei, cara, pô, eu falo idioma bem, eu tenho algumas conexões internacionais, como que eu traduzo isso para mercado? E eu percebi que na época não tinha algumas marcas que eu via no exterior, até porque eu viajava muito, tinha morado fora, elas não estavam no Brasil, marcas legais de produto mesmo, de moda e tal. Depois, se eu entrasse em contato com essas marcas e assinasse um contrato para ser o gestor das marcas no Brasil, né? Eu lembro que eu abri a empresa, inclusive era aqui no prédio, nesse prédio aqui, chamava Spot Brand Management, né? Que era uma visão de vou fazer gestão de marcas internacionais no Brasil. No fundo, eu virei um distribuidor, né? Importador e distribuidor de marcas. E comecei com uma marca de relógio que não deu certo. Eu quase quebrei com essa primeira marca. Tive que trazer um sócio, um investidor para dentro do negócio. E aí, quando eu trouxe esse sócio, eu acertei uma marca de óculos que explodiu.
Então, a Spectre, que era uma marca... Que legal. Eu fui distribuidor nacional da marca, enfim, essa historinha legal de como eu conseguia a Spectre, né? Eu tava quebrado, eu tinha um compromisso do investidor de que ele investiria se eu conseguisse a marca. E eu peguei o telefone, liguei na Spectre na Itália e pedi para falar com alguém. A Spectre era uma marca pequena. Falei, o diretor comercial tal, o diretor comercial era sócio da empresa. Eu virei para ele e falei, cara, eu vou estar em Milão semana que vem, não tinha nem comprado passagem, e eu queria que você tomasse um café comigo. Ele falou, beleza, tomo um café com você. Desliguei, comprei a passagem. Barata a passagem? Semana que vem eu usei o cartão do limite, o limite do cartão, e fui pra Itália e aí voltei com um contrato de distribuição, a mostruário, e enfim. A empresa foi muito bem no início, né? Ela teve 2, 3 anos assim, absurdos que não são muito normais quando você está começando um negócio. Assim, eu ganhei bastante dinheiro muito rápido. Não quer dizer que esse dinheiro foi estocado. Aí depois a gente entra na fase dos erros, claro. Né? Mas a empresa cresceu muito rápido, vendia tudo que importava. Até que o mercado começou a dar uma piorada, Dilma, eu tive alguns problemas societários, etc. Em 2018 eu decido separar a sociedade. E quando eu decido separar a sociedade, eu achava que a gente ia dividir a sociedade, né? Ninguém comprou ninguém, né? A gente dividiu mesmo a sociedade. A gente achava que ficaria 50 para cada, mas ficou 30 para cada, né? Uhum. Então, no fim das contas, a empresa diminuiu como um todo. Eu sofri até mais do que o meu sócio. Ele tinha uma relação com uma das marcas que eu não tinha, e ele acabou, que era uma das melhores marcas. Então ele acabou ficando com a marca que era a Ilesteva na época, que era uma marca super relevante e ainda é uma marca super importante no mercado. A gente era distribuidor nacional da marca. E ele ficou com ela, eu fiquei com outras marcas. O negócio começou a ir mal. Distribuidor nacional? Nacional. Tudo isso que eu tô te falando. Demais. Vendia muito. Muito. A empresa chegou a ter um tamanho legal, e com um investimento inicial muito pequeno. E você nos seus menos de 30? Eu no menos de 30 ali. Quando eu separei, 30 abaixo, 31, 32 ali, né? Quando eu comecei a separação da sociedade. Mas o trajeto de ganhar dinheiro antes dos 30. Legal, muito bom. Mas aí, nessa separação foi difícil, eu tomei algumas decisões ruins, o negócio começou a dar uma minguada, e aí eu comecei a refletir de novo, mais uma aquelas encontros da vida. Falei, e aí? Vai fazer o que da vida? Esse negócio não tá indo bem, você separou a sociedade, o negócio diminuiu, você não ficou com a marca legal. E aí eu comecei a revisitar aquele menino que tinha lido Axiomas de Zurique e queria ser banqueiro suíço. Falei, será que aquele menino não tem alguma sabedoria para me trazer? Assim, ele queria por alguma razão. E aí, com um pouco mais de maturidade, eu comecei a entender que o mercado financeiro fazia muito sentido com as características que eu tenho. Que é uma característica de eu sou um bom comunicador. Eu não sou um cara bom de fazer investimentos ou de se sentar na frente da tela e escolher as melhores ações. Eu não sou esse cara. Mas eu sou um cara que, olhando para essa visão de conexão de quem tem estoque com quem tem necessidade de desenvolvimento... Você sabe fazer negócio. Eu consigo ser um bom hub. Eu compreendo o que esse cara quer, o que aquele quer, e consigo, de uma maneira inteligente ali... fazer essa conexão e me comunicar bem com esses parceiros. Então aí eu decidi voltar para o mercado e começa a história da Forever, né? Que acho que você me pediu para contar também ali, né? Como que isso aconteceu. Eu então decido voltar para o mercado financeiro, decido conversar com um amigo que é um cara de Londrina que mora em Genebra e é um banker super bem sucedido no Credit Suisse, e ele me fala, cara, por que você não abre um escritório do BTG? E na época eu tinha um certo preconceito com assessoria de investimentos. Não do ponto de vista do negócio em si, mas para mim, como empreendedor, eu não enxergava diferenciação. Eu falava, mas tem um monte de assessorias. Como é que eu vou me diferenciar? E aí eu lembro até hoje que ele falou, cara, as assessorias que tiverem bons empreendedores vão se tornar os bancos de investimento regional. Pode olhar a história americana, foi assim que aconteceu lá, vai acontecer aqui. E aí isso me chamou muita atenção. Falei, banco, investimento... Livrinho que eu li com 16. Livrinho já começou a conectar aqui as ideias e fazia sentido a tese dele. Eu li para a história nos Estados Unidos. Falei, nossa, foi assim mesmo. Quem eram os assessores construíram os bons, né? Cara, mas olha que interessante, até pegando o gancho, como um bom mentor, um bom conselho te traz para às vezes para um sucesso, inclusive, né? Perfeito. Porque a primeira reação sua, quando ele falou isso, foi, que eu ativar meu preconceito aqui sobre esses bancos de investimento, como você citou, esses agentes autônomos, não sei como... Sim, agora mudou para assessores de investimento, acabou de mudar o nome, a legislação e tal. E aí, quando você vê uma pessoa que se destaca no mercado, que para você é uma referência, te dá coragem, né? Perfeito.
Total. E imagino que ele eu acho coragem. que isso pode ser feito de maneira deliberada, tá? Assim, eu fui falar com ele de maneira deliberada. Ele é um amigo, conheço ele há muito tempo, mas a gente não se falava fazia muito tempo. Eu falei, pô, esse cara tá indo muito bem. Ele deve ter uma leitura do mercado que eu não tenho. Que eu não tenho, não. Deve não. Com certeza ele tem uma leitura do mercado que eu não tenho. E aí eu decidi, cara, falei, pô, legal, vou entrar em contato com o BTG, montei a minha tese, então eu já nasci falando pro BTG, olha, eu quero construir um banco de investimento, igual o BTG. E quem escutou na primeira vez? Porque o BTG não é uma empresa pequena, né? Não, uma empresa muito grande. Essa história é muito boa também. Como que você chegou lá e falou assim, legal, quero ser um destaque no BTG aqui, vocês têm que me escutar. E eu vou começar de frente para trás. Quando eu estive no nosso primeiro ano, a gente foi Best Performer BTG. No primeiro ano. E o prêmio desse Best Performer era ir para a Itália visitar a vinícola do André Esteves com ele. E quando a gente estava na vinícola... Para quem não sabe, André Esteves é quem? É o dono do BTG. Okay. Né? O BTG é uma empresa listada em bolsa. Ele é o maior acionista do BTG. Vamos colocar da maneira correta. Ok. Presidente do conselho e maior acionista do BTG. E quinto homem mais rico do Brasil. Então vamos colocar aqui... Você foi tomar um vinho com ele? Fui tomar um vinho na vinícola dele. E lá na vinícola, eu lembro que eu falava... Tá tranquilo de contato, né? Se precisar emprestar um dinheirinho, eu acho que eu tenho um amigo aí pra isso. Né? E lá eu lembro que eu brinquei com o pessoal, que eu falava, olha, dos 20 escritórios que estão aqui, eu tenho certeza que o único que começou a jornada dentro do BTG, entrando no site e apertando Seja BTG e recebendo uma cold call do time de expansão do BTG, sou eu. Porque foi... exatamente isso. Eu entrei no site, preenchi um formulário e eles entraram em contato comigo. Eu fiz o elevator pitch no telefone. A menina gostou, pediu para eu montar um plano de negócio para apresentar para pessoas mais sênior. Eu fui para o outro cara mais sênior de expansão do banco, apresentei para depois chegar em um dos sócios do banco, que é quem toca a área de expansão, o Choli, que é um grande parceiro hoje nosso. E aí sim convencê-lo. Então, eu literalmente passei pelas etapas, né? A maioria dos escritórios já vinham eram da XP, já vinham do mercado e tal. E no meu caso foi literalmente uma construção do zero. E aí eu, assim, gosto também de fazer um disclaimer que até então era do zero, mas rapidamente, depois que eu tinha fechado com o BTG, até por conta das conexões locais, um outro amigo, uma pessoa que eu conhecia, que tinha um escritório da XP, soube que eu estava indo para o BTG e me falou, cara, eu tenho interesse em ir para o BTG junto com você. E, pô, eu lembro que na época eu falei, cara, mas eu tô começando do zero, né? Sim. O que você quer comigo, né? Assim, se você já tá no mercado. E ele foi muito inteligente. Assim, ele falou, cara, o que eu construí até aqui não é nada perto do que eu quero construir para frente. Então vamos começar a 50-50, meu sócio, Wagner. Falei, cara, vamos começar com a visão de 50-50 mesmo ele estando no mercado já há alguns anos. Ele falou, cara, porque o que eu fiz até aqui é nem 1% de onde eu quero chegar. E eu preciso de gente boa para poder fazer isso. E a gente, então, já no início, se uniu nessa sociedade que se transformou na Forever Capital. E aí, como eu narrei, a Forever entregou um resultado... Que ano foi isso, Forever? Dezembro de 2020. Foi rápido, agora. Agora, ontem. A gente começou a operar em janeiro de 21. A gente tinha uma meta... Em meio de pandemia, inclusive. Isso. A gente tinha uma meta de captar 200 milhões de reais no primeiro ano. A gente captou quase 700 milhões de reais no primeiro ano. Então, a gente bateu a meta, assim, com louvor, né? Quase mais de 3 vezes o resultado que o banco esperava da gente. E isso não é só um bom comercial. Isso é credibilidade de quem estava com você, né? Eu diria que tem vários aspectos, tá, Guilherme? Mas eu diria que... E aí não sou só eu, né? Como você bem disse. As peças que estavam incluídas dentro desse projeto carregavam um histórico muito positivo. Então aí você começa a colher as plantações do passado, né? Sim. E demora, né? Às vezes a gente não tem paciência, né? Para esperar aquilo florescer e gerar os melhores frutos. E hoje eu percebo que, né, tanto eu como os meus sócios, a gente plantou boas sementes durante a nossa vida, muitas vezes até com uma certa frustração de não ter colhido, e de repente essa colheita vem, né? Muito tanto a colheita da plantação de seriedade, reputação, etc., como de competência mesmo. Sim. Você vai guardando um estoque de inteligência ali, que de repente você encaixa isso dentro do modelo do negócio e a coisa explodiu. Você citou agora há pouco, mas se eu tivesse essa visão aqui, um retrovisor, né? Lá com meus 24 anos eu não tinha saído do mercado financeiro e estava à frente. Mas vamos imaginar que por um acaso da vida você conseguisse ter essa oportunidade que você teve em 2020, 2021, naqueles 25 anos de idade. Será que teria tido a mesma
performance? Com toda certeza não. E obviamente eu faço esse comentário contando um pouco da minha história, né? Que se naquele momento eu tivesse, não é com uma visão de que eu gostaria de mudar o meu passado, porque mudar o meu passado significaria mudar o meu presente como um todo. Com absoluta e eu sou muito certeza. feliz e satisfeito com o meu presente como um todo. Então eu não tenho interesse nenhum em mudar a minha história. Eu acho, inclusive, que aquilo fez parte do aprendizado que eu precisava para chegar no momento em que eu iniciei a Forever. E confesso que eu não imaginava que depois de pouco mais de 2 anos de Forever, agora a PX, que eu estaria com o nível de empresa e tamanho de empresa e relevância dentro do banco. Hoje a gente é o 5º maior escritório do BTG. O BTG é sócio da nossa empresa. A gente tem mais de 4 bi em ativos sob cuidado, a gente tem mais de 180 funcionários dentro da companhia. Então, assim, hoje a empresa está... Cara, não deu 3 anos de operação? Não deu 3 anos, 2 anos e meio, e eu assumindo uma responsabilidade... 2 anos e meio, 4 bi na operação. Claro que teve fusão, enfim, aí acho que esse é um ponto... Ainda que tenha fusão. Esse é um ponto importante, né? Uma relevância. A gente começou de uma maneira muito relevante, a gente chegou em 1 bi em menos de 2 anos com as próprias pernas. Depois fizemos essa fusão e aí, obviamente, a estrutura aumentou bastante com a vinda do pessoal de Vitória, né? Com o pessoal da PX. Então, pô, se você me perguntasse quando eu estava voltando para o mercado, se eu estaria no estágio que eu estou hoje em menos de 2 anos e meio, eu ia te falar que você é maluco. Tá. Que eu tinha muito claro que eu iria demorar 10 anos para ser alguém no mercado financeiro. E aí, voltando no livro, então. O livro fala da história do bancário, né? Do banqueiro. Eu gosto de falar diferente de bancário. Beleza, do banqueiro. Isso. Então, o Pedro vai ser um banqueiro? Com certeza. Hoje a gente já atua com uma visão de banqueiro. A gente já gosta de falar que somos banqueiros. Embora... Mas você já é o banqueiro que você quer ser? Com certeza não. E eu acho que eu nunca serei o banqueiro que eu gostaria de ser, né? E aí falar, pô, banqueiro, né? As pessoas têm uma visão meio ruim, né? Sim. Porque, pô, banqueiro, né? Só pensa em ganhar dinheiro e etc. Mas, cara, eu tenho uma visão muito diferente. Aquilo que eu comentei de estoque de capital e necessidade de desenvolvimento, né? Ou seja, a Forte Mobile precisa de capital. Se não tiver alguém com capacidade intelectual, criatividade para construir os mecanismos que conectam essas duas partes, a sociedade para. Então, no fundo, a gente brinca que nós somos agentes de desenvolvimento econômico. Porque se a gente não criar dispositivos de mercado financeiro para conectar quem tem estoque de capital com quem precisa desenvolver um projeto, a sociedade para. Não, e detalhe, para quem está escutando esse podcast ou vendo aqui no YouTube, vocês, aí por meio da BOL, fizeram um investimento na gente, não exigindo um pagamento mensal em troca. A gente tem um contrato muito bem amarrado, com um prazo determinado, que naquele final do prazo a gente tem que cumprir com algumas obrigações. Perfeito. Ponto. Ou seja... Para quem tá verificando, para quem tá enxergando vocês com uma questão muito tipo, me dá o meu juros mensal, não tem nada disso. Vocês estão viabilizando a oportunidade da gente colocar agora mais de 20 pessoas para dentro em menos de 2 anos. Exatamente. E até o final do ano que vem, a gente vai estar em 22 estados do país. Sim. E são modalidades, né, Guilherme? Então, a modalidade para vocês é o fundo de Venture Capital. Mas existem outras modalidades. Você tem fundo de Private Equity, que são empresas mais maduras. E aí você tem uma outra característica no formato do financiamento. E você tem dívida também. Sim. Tem empresa que não quer abrir mão de participação, mas ela quer um capital para se alavancar e construir um projeto. Então a gente também entra com estruturação de dívida, etc. Mas então a visão de se tornar banqueiro, ela tem uma importância muito relevante na sociedade, na minha visão. Ser banqueiro é você criar essas conexões de maneira criativa. E ser criativo é criar a solução que funciona para você. Para a Forte Mobile funcionou isso que você acabou de narrar. Para um outro cliente ou um outro potencial parceiro vai funcionar um outro modelo. Muito bom. Então, essa é a visão aí de me tornar então o banqueiro de investimento regional. Bom, Pedro, vamos lá. Em relação à sua participação na BOL e as startups que vocês investem, uma delas é uma empresa de contabilidade digital aqui de Londrina, na qual eu faço parte, né? Por que investir na Forte Mobile? De onde veio o interesse e por que vocês toparam o desafio? Legal. Quando a gente começou, inclusive, a ideia de ter a BOL Ventures, né, que é um fundo de VC, modelo um pouco mais amador, né, familiar, amigos, né, não é um fundo distribuído em plataforma, mas um fundo que alguns amigos decidiram investir em startups. A gente teve essa ideia muito a partir de um conceito bem simples, que é um conceito de investir
nos novos empreendedores, né? Nos novos projetos inovadores, principalmente da nossa região, né? Não tem uma limitação geográfica específica, mas a gente tinha uma visão de investir nos bons empreendedores da nossa região. E eu acho que o caso da Forte Mobile, né? A gente sempre diz que tem um binômio ali, né? Uma visão de sempre investir em bons empreendedores com boas ideias, ou seja, bons projetos, bons negócios. E quando a gente viu a Forte Mobile, eu lembro que a gente teve algumas conversas, eu, Valdir, né, que já esteve aqui no podcast também, a gente falava muito sobre o Cavaleiro, né, que é você, né, então a gente acreditava muito na tua capacidade e competência de fazer o negócio sair do chão. Eu diria que até o Cavalo, né, o modelo de negócio não era um modelo tão óbvio para nós, a gente tinha. Sim. E ainda estamos junto com vocês aí, tentando desenvolver cada vez mais esse modelo. Sim, um pouco antes do nosso início aqui, a gente bateu um papo sobre isso. Sim. Mas a gente acreditava bastante no Cavaleiro, a gente entende que esse lado da moeda é super importante, né? Quem está à frente, quem está tocando o negócio, capacidade de fazer as coisas acontecerem. Você já tem um histórico, né? Enfim, na empresa familiar, mas com bastante responsabilidade durante esse desenvolvimento, e trouxe para nós algumas características que faziam muito sentido. Então, eu acho que esse foi um ponto super importante. E, claro, o projeto. A gente gosta do modelo de SaaS, a gente gosta de algumas características que a Forte Mobile tem. Então, se encaixavam bem dentro da nossa tese. Então, um bom empreendedor com uma empresa que encaixa dentro da nossa tese fez todo sentido. Então, por isso a gente decidiu fazer o investimento aí e esperamos que nos dê bastante retorno aí. Ah, legal. E vai dar. Se retorno para você, vai dar. Vai dar para você também, exatamente. E aproveitando o gancho em relação à nossa conversa anterior sobre o modelo de negócio, uma startup ela é tentada, principalmente no seu começo, que ela está buscando monetizar, buscando aumentar a recorrência, entender o mercado, né? O seu produto em si, o mercado ideal dele, em algumas possibilidades que tem hora que inclusive pode tirar a gente até do foco, né? Uhum. Porque no curto prazo, experimentar e testar novos modelos, novos produtos é super interessante. Uhum. Você tem alguma recomendação para quem está montando uma startup hoje, que até já está performando um pouco, que aparece aquela oportunidade que parece ser de ouro, mas que descola um pouco do caminho que ela está trilhando ali, que pode ser inclusive um risco, talvez no curto prazo traga uma receita interessante, mas no longo prazo tira a capacidade dela de performar, ou inclusive pode até atrapalhar o quadro societário, dependendo do que ela for trazer para dentro. Tem alguma dica, alguma questão que você pode trazer para quem está escutando esse podcast em relação ao foco de uma startup e seguir o planejamento? Legal. Eu diria que sempre que a gente pensa qualquer movimento de inovação, né? Ou seja, qualquer coisa nova, um novo negócio, ou uma inovação tecnológica, ou um progresso dentro do teu próprio negócio, que muitas vezes a gente chama de oportunidades, né? Apareceu uma oportunidade. No fim, são coisas novas que a gente está, a partir de determinada situação ou momento, compreendendo que podem ser ou não interessantes para nós, e aí isso pode, como você falou, nos tirar do foco. Sim. Eu gosto de usar sempre uma visão de pensamento científico, né? O pensamento científico ele parte do princípio que as coisas podem e devem evoluir de maneira infinita, né? Então, a sociedade, enfim, a gente está sempre evoluindo. Mas ele não é... Eu gosto muito de um exemplo que diz assim, o pensamento científico, ele sempre traz progresso, né? Então, quando, sei lá, a medicina cria um novo remédio para fazer alguma cura e etc., ela o faz a partir de metodologia, de método científico, e a partir disso ela constrói uma boa solução para aquele problema, né? E isso é muito bom. Ou seja, progresso e inovação que é muito bom para a sociedade. Mas o pensamento científico não significa a gente começar a pegar qualquer hipótese e tentar testá-la, né? Então, por exemplo, eu não vou pegar para você, Guilherme, e falar assim, cara, vamos comer grama e ver se cura a tua gripe? Isso poderia ser uma inovação, mas é uma inovação péssima, que não tem nenhum embasamento. Talvez alguém já testou, inclusive. Alguém já pode ter testado, mas isso não tem embasamento técnico. Com então, certeza. O pensamento científico, ele parte de uma visão de a inovação ela é possível, mas coloque bons argumentos, né? Sim. Coloque ela em teste, coloque ela em xeque para de fato entender se faz sentido colocar energia naquilo ou não. Porque não faz sentido colocar energia em comer grama para depois esperar alguns dias e ver se a tua gripe cura. Sim. Acho que isso seria uma estupidez. Então, eu iria muito por essa linha. Assim, eu não excluiria toda e qualquer inovação, porque eu acho que é importante a gente estar aberto ao progresso, mas eu também não abraçaria qualquer coisa por ser uma oportunidade, né? Sim. Então, acho que vale colocar um filtro de bons argumentos, de boas hipóteses, com dados, etc., para daí sim entender se faz sentido ou não dar espaço. Show, excelente. Você estava falando aqui, hoje eu trabalho como professor e tenho os dois times que eu gerencio, um volume de jovens muito grande, né? E com todos os clientes que trabalham com a meninada hoje ali de 20, 25 anos,
verifica a incerteza neles em relação ao futuro, né? Alguns mais imediatistas, querendo ganhar um salário X, Y, Z ali, só para poder conquistar aqueles pequenos bens, pequenos luxos, né? Mas acho que falta hoje uma juventude estratégica, né? Então, talvez o Pedro ele não tenha feito a estratégia dele de longo prazo, porém ele sempre teve um sonho que era a questão do banqueiro. Por outro lado, toda momento que a vida teve uma mudança, ele sentou e refletiu de forma estratégica para que ele não procurasse o primeiro emprego que aparecesse no LinkedIn para ele sustentar. Porque senão, é o que a gente vê hoje com os jovens, sabe? A gente verifica hoje que um jovem, e às vezes até por necessidade, ele vai se candidata a uma vaga que puta, essa vaga é boa. Essa aqui eu tenho mais flexibilidade, essa aqui vai me pagar um pouco melhor para poder construir uma casa e tudo bem, é o sonho de cada um. Mas o que faz a diferença entre um jovem empreendedor para um jovem que vai ser um bom colaborador é isso, né? O cara olhar um pouco mais para frente, um sonho um pouco mais distante. Como você citou lá no começo, talvez eu até viaje um pouco, não sei qual foi a expressão que você usou, mas se você tem uma meta que parece distante, você não sair dela, no mínimo próximo dela, ou uma grandeza você vai atingir. E eu sinto hoje falta nessa visão estratégica dos estudantes. Só que esse tipo de pensamento, ele é do Pedro ou a cultura americana ou seus pais estimularam você a ser estratégico na escolha das suas ações, da sua vida, do que você vai escolher para amanhã, assim? Vou te responder especificamente sobre a questão da cultura americana e depois eu quero te falar, porque talvez a minha resposta não seja a resposta que você está acostumado a ouvir com relação a foco ótimo. Da juventude, tá? Mas o meu histórico, então, nos Estados Unidos, como eu tive que jogar futebol para pagar minha faculdade, eu acabei, quase de maneira forçada, tendo que construir um nível de disciplina muito grande. Cara, você jogar esporte na Liga Universitária Americana não é trivial fazendo esporte. Assim, no nível... Meu time era um time muito bom, então jogava nacional, campeonato nacional, viajava, etc. Você tem um nível de responsabilidade muito grande. A escola põe muito dinheiro nisso, né? Você tem estádios, tem torcedor, você tem, cara, um nível de responsabilidade. É um clube. Então ali eu desenvolvi um senso de responsabilidade muito importante para que eu pudesse me sustentar nas minhas ambições, que foi a palavra que eu usei, tá? Então, a disciplina, porque eu não tinha uma visão não era nem visão, eu não tinha nenhuma possibilidade de voltar dos Estados Unidos sem um diploma na mão. Isso para mim era uma coisa impensável. Então, se eu fui, eu tinha que garantir que a minha bolsa ela era renovada ano a ano, cara. Sim. Se eu não jogasse bem num ano, eu tava correndo o risco de no outro ano perder a bolsa. Então, assim, era um nível de disciplina que foi importante para mim, porque depois isso foi criando uma disciplina para outros aspectos. Os meus pais, acho que o grande papel deles, até por serem professores, tem relação com o estímulo ao aprendizado. E eu falo que se tornar banqueiro, aí vamos voltar na história do banqueiro. O que um banqueiro precisa necessariamente? E, cara, o André Esteves, que é para mim o maior banqueiro do Brasil, ele é uma máquina de autodesenvolvimento e de conhecimento. Ele sempre tá lendo, estudando, ele sabe falar de, cara, tudo de tudo. Pô, aquele dia na casa dele lá em Montaltino, né, que é onde ele tem a vinícola, ele tem um museu privado, cara, dentro da casa dele, ele te conta a história da arte do planeta Terra ali dentro, assim, é uma coisa absurda a competência que ele tem de aprender. Porque você precisa saber muito do mundo para poder criar essas conexões. Sim. E os meus pais me estimularam muito a saber muito do mundo. Então eu sou uma pessoa altamente curiosa e que tem hábito de ler bastante. Então isso sempre me auxiliou de uma maneira muito interessante para conseguir me sustentar na minha construção olhando para minha ambição. Então eu respondi um pouco dos meus pais, um pouco da história dos Estados Unidos, mas agora eu vou te responder sobre o foco da juventude. E aí? Eu não tenho uma visão muito romântica de acreditar que todos os jovens vão, com 20 anos de idade, desenvolver uma visão estratégica do mundo. Eles não sabem nada. Exato. Eu não sabia nada. Assim, a realidade é que com 20, 21, 22 anos eu não sabia nada. Por isso eu tomei aquela decisão, por isso que hoje eu não me arrependo, né? Eu brinco. Aprendizados. Foram muitos aprendizados. Então eu gosto de falar assim, Gui, dos 20 aos 30, eu vou criar uma regrinha aqui. Dos 20 aos 30, testa. Você precisa testar. E testar, gente, agora com um disclaimer, não é ficar um mês na empresa. Um mês não é testar. Mas assim, testa o que você gosta. Testa aquilo que faz sentido pra você. Vai lá, cara. Vai. Trabalho de funcionário. 1 ano, 1 ano e meio.
Depois empreende, pega lá, abre uma bodeguinha na esquina. Hoje em dia tem um MEI, qualquer um pode abrir um CNPJ abre de graça. Abre uma MEI e tal. Vai lá e abre uma bodeguinha. Vê lá como é que é, você tem que lidar com funcionário e tal. Vai lá. Paga imposto. Quebra se precisar, não tem problema, né? Vambora. Tal. Vai testando, cara, aquilo que faz sentido pra você. Dos 20 aos 30. Dos 30 aos 40... Aí o bicho pega. É a hora de você realmente definir aquilo que você é bom. Mas você fala, cara, agora eu entendi o que eu sou bom. Que foi mais ou menos um pouco da minha análise ali. Com 30 e pouco, 33 anos. Pô, agora eu entendi o que eu sou muito bom. Então, você define aquilo que você é bom, dos 30 aos 40, e cria conexões dentro daquilo que você é bom. Sim. Dos 40 aos 50, aí eu não tô lá ainda, mas aí eu vou pegar um pouco de uma filosofia que eu escutei, aí você ganha dinheiro. Aí você ganha muito dinheiro. Porque pô, você já sabe que você é bom, você já criou as conexões. Já aprendeu. Você já tem já testou, exatamente, com 20 anos, testou, errou e tal. E aí você ganha dinheiro. Aí com 50, você tenta não tomar muita decisão arriscada, para não jogar fora tudo que você fez dos 40 aos 50. Exatamente. E com 60, espero que você já esteja super tranquilo na tua vida ali, aposentado. O dinheiro se não trabalhando para você. Né? Porque eu não me vejo aposentado, mas não dependendo mais do trabalho para construir dinheiro. Então eu diria que essa seria um pouco da jornada. Cara, e o que é engraçado, Pedro, é o seguinte: você com 20 anos, se alguém te falasse isso, você não, você é um pouco mais estudioso, mas talvez você iria duvidar, né? Eu vou te falar diferente até. Não é que eu iria duvidar. Eu não iria nem prestar atenção. Você entendeu a diferença? Muito bom. Eu não ia nem prestar atenção, porque quando você tem 20 anos, você está pensando em outras coisas. Então eu sei que o que eu vou falar aqui para muitas pessoas de 20 anos vai passar para o ouvido para outro, e eu não julgo, porque eu também talvez não prestaria atenção. Mas se a gente fisgar fisgar 2, fisgar 3 de centenas, milhares, aí, enfim, que podem ter acesso a essa mensagem, já é o suficiente. Muito legal, muito bom. E assim, uma coisa que eu tive pra mim que me ajudou muito, trabalhei num modelo muito formal de contabilidade, foi andar com pessoas mais experientes que eu. Então, igual nesse episódio, eu tô escutando bastante o Pedro falar, porque eu sei do nível de estudo, de conhecimento, de experiência que você teve. E eu acho que o jovem, que ele tiver a oportunidade hoje de estar envolvido num meio onde as pessoas com experiência para poder ensinar eles, eu acho que é super interessante. Ainda mais num meio que eles têm o desejo de estar inserido ou de fazer carreira, né? Isso é eu testar. Dos 20 aos 30, testar fica perto de gente melhor que você. Trabalhar no mercado financeiro, vou lá ver quem que são os caras bons lá, nem que seja para ser SDR, mas tô lá. Exatamente. Então isso é testar. Ver como é que funciona a estrutura. Aí você olha e fala, cara, será que eu queria ser esse cara? Isso é uma pergunta boa, né? Você vai lá, vai trabalhar e fala, cara, eu olho para esse cara, eu acho legal ou eu acho uma merda, né? Pô, se eu acho legal, eu vou mirar um caminho parecido com o dele. Se eu achar uma merda, eu vou fazer outra coisa. Né? Legal, muito bom. Pedro, o nosso episódio chama Conta aí Gestor, né? E falando um pouco agora de performance, você conseguiu com a Forever, agora a PX, um resultado absurdo, assim, 2 anos e meio fantásticos, que foi um destaque aí em todos os materiais que a gente tem visto. Se você pudesse dar uma dica para mim, ou uma dica para quem tá escutando assim. Guilherme, montei meu negócio, tô com meus 30 anos, tô com meus 40 anos e tô sentindo falta de performance, cara. Tô carregando um monte de coisa nas costas, parece que eu tenho que ficar olhando o financeiro, parece que eu tenho que ficar olhando o marketing, parece que eu tenho que ficar olhando a operação, o cliente. E, de fato, eu tenho que olhar tudo isso. Qual que é o segredo para eu ter uma gestão de alta performance e conseguir ter o equilíbrio entre empresa e vida pessoal? Legal. O maior aprendizado que eu tive, cara, que eu passei a executar com a Forever, agora a PX, foi de que você, como empreendedor, precisa identificar qual é a sua alavanca. E não são muitas. Tá? Você tem que ter clareza do que é a sua alavanca. E aí eu vou te contar rapidamente quais são as 4 alavancas mais comuns que a gente encontra. E aí você pode colocar dentro da categoria aquilo que fizer sentido, né, para a tua realidade. Mas você pode alavancar com, vou fazer ao contrário. Você pode alavancar com mídia. O que significa alavancar com mídia? Isso aqui que nós estamos fazendo agora. Sim. Por quê? Porque nós estamos gravando esse episódio uma vez, eu vou gastar 1 hora do meu tempo aqui com você e depois ele se replica infinitamente. Então, se o teu business é mídia, então eu estou usando podcast, livro é uma mídia muito boa. Você escreve, depois você fica recebendo royalties para sempre, desde que seja um bom livro. Muito bom. Né? Então, esse é um jeito de você alavancar. Quem que tem que alavancar com mídia? Quem é bom comunicador. Quem sabe escrever bem. Tal. A minha vida, aos 60 anos, eu quero alavancar com mídia.
Mas aí eu vou alavancar sem ter necessidade, né? Assim, eu quero alavancar com conhecimento e com mídia porque eu acho que eu sou um bom comunicador. Tanto escrito quanto na fala. Tem que melhorar muito, mas acho que vai ter muita história para contar. Sim. Segundo jeito de você alavancar é o que você faz no SaaS, que é você alavancar com código. Que é você constrói um código e esse código, embora ele tenha melhorias, você não tem que colocar a energia de fazer ele de novo. Ele é a tua forma de alavancar e replicar ele, né? De escalar ele, essa palavra é bonita no mundo das startups, né? Tal, de maneira relevante. Então, código é um outro jeito de você alavancar, de você saber qual que é a tua alavanca. Então, pô, você tem que ter clareza de que você aqui na Forte Mobile, a gente estava falando de nicho e tal, cara, o teu produto nichado, né, é ele que é a sua alavanca. Não é o resto... Cara, tem meios para chegar lá, né? Mas primeiro é o B2B, para depois é o B2C. Beleza. Sim. Mas a tua grande alavanca é ser teu melhor sistema de contabilidade vis-a-vis custo do Brasil. Né? Fácil, tal. Esse é o teu jogo. Você pode alavancar com capital, que é um pouco do que a gente faz, tá? A gente faz duas coisas. A gente alavanca com capital e a gente alavanca com pessoas. Com capital... É muito bom, é muito interessante você alavancar com capital, é uma maneira legal de alavancar com capital, que é você pedir dinheiro para os outros para você fazer determinados negócios e ganhar um take rate ali, né? Você ganhar um fee para isso, que é um pouco do trabalho que a gente faz. A única dificuldade é que você tem que pedir permissão, né? Que a gente brinca. Você tem que ir lá pedir o dinheiro para alguém, né? Então tem uma barreira ali, não é tão fácil, tem que ter reputação, tem que ter muita coisa construída. Não é só um bom produto. Inclusive. E por fim, a alavanca de gente, que é os negócios que dependem de pessoas. O meu negócio é um negócio de gente mais capital. Eu sei que as minhas alavancas estão em ter capacidade de lidar com gente, porque a gente cresce, não na proporção exata, mas a gente precisa adicionar mais pessoas para o time, porque é uma prestação de serviço, atendimento, né, private, corporate e tal, isso depende de pessoas. Então eu tenho que saber alavancar com pessoas. Então eu cuido muito de gente. Eu penso em gente, eu penso em processo, penso como que as pessoas podem se tornar mais eficientes, como que elas podem entregar mais resultado. E por fim, eu tenho um lado de alavanca de capital, que é eu entender que, como eu falei, eu construí aí aquilo que eu contei da Forever, a gente tinha pessoas com uma boa reputação que puderam encurtar um caminho de poder pedir dinheiro para os outros, né? Para poder alavancar e fazer negócios. Então, quando eu identifiquei essas duas alavancas, cara, e o conceito de alavanca é literalmente você conseguir levantar um peso muito maior do que aquilo que você tem de força, né? Então você põe a alavanca, não sei se você conhece o conceito em engenharia, mas, cara, o conceito de alavanca é você colocar uma alavanca entre uma tábua, etc., e com menos força você levantar mais peso. Isso, é um termo muito comum, inclusive, no mercado financeiro. Exatamente, mas é que as pessoas acham que alavancar é tomar risco desnecessário. Não é isso, cara. É você colocar menos força com mais resultados. Você não me perguntou como é que eu consegui fazer tão rápido a Forever? Menos força, menos tempo, menos energia, mais alavanca, mais velocidade. E pegando o gancho, assim, até pra gente já encerrar com chave de ouro, não sei se você consegue resumir em uma palavra ou em uma frase. Qual foi o resultado desses 2 anos e meio que te fez se destaque, fez sucesso e você agora ter feito essa fusão da PX? Tem uma palavra, uma frase, algo que fala, meu, isso aqui deu certo por causa disso? Cara, eu diria que clareza na visão. A gente sabe muito bem onde a gente quer chegar. A gente é ambicioso, a gente quer mesmo construir o maior banco de investimentos regional do Brasil. E nós vamos construir isso, a gente tem muita clareza disso. E o time inteiro sabe disso? O time inteiro, eu espero que saiba. Esse desafio de comunicação, cultura, etc. não é fácil. A gente tem muito pouco tempo de vida para dizer que tá todo mundo ali com DNA e tal. Mas a gente tá fazendo esse trabalho e tentando dar cada vez mais clareza para que todo mundo entenda essa nossa visão. E é isso que nos move. Então ter clareza disso foi muito importante. Ótimo. Mas acho que conhecer o propósito do negócio, onde você quer chegar, faz a gente, inclusive, ter a garra e não desviar, né? E aí, a hora que a gente consegue, no caminho vai ter muita dificuldade. Sim. Não tem como falar que vai ser tudo muito fácil. Mas você chega lá. E, Pedrão, o que eu não posso, ou o que o empreendedor não pode fazer... Pô, eu quero ser um bom gestor, conseguir montar um time, 50, 100 pessoas aqui atrás de mim. Mas, Guilherme... Toma muito cuidado com esse tipo de comportamento, com esse tipo de gestão, com esse tipo de atividade, que isso vai te tirar saúde, vai te tirar performance, vai tirar foco. O que eu não posso fazer, ou quem está assistindo não pode fazer, na tua opinião, para que eu perca performance? Não posso perder performance. Como você me falou anteriormente, antes da gente começar a gravar, você me falou da minha objetividade, né? Enfim. E eu diria que um dos pontos mais relevantes quando você começa a crescer, principalmente quando o negócio vai tomando um certo tamanho, é você aprender a falar não.
aprender a falar não é um negócio super difícil e não é fácil para mim. Com certeza. Eu sou um cara muito mais diplomata, né, de querer agradar e etc, do que ser um cara, naturalmente, um cara que fala não. Essa visão tua é uma visão construída. Uma visão que, como eu te falei, né, anteriormente, as responsabilidades foram me trazendo uma importância com relação a eu dizer não para saber priorizar exatamente aquilo que eu vou fazer. Hoje eu tenho muito mais oportunidade de negócio do que eu tenho tempo para fazer. Essa é a minha realidade hoje. Então eu preciso saber muito bem aquilo que eu falo sim e aquilo que eu falo não. Então eu diria que o que a gente não deve fazer, né, respondendo melhor a tua pergunta, é ficar falando sim para tudo. Acho que falar sim para tudo é um perigo. Você é facinho, você tá fazendo tudo que todo mundo te pede e não aquilo que você acredita que vai te levar para onde você quer chegar. Então, se a gente puder refletir, é o seguinte: o cara que é bom, ele tem muita oportunidade, certo? Então, mais saber o que eu vou fazer, inclusive, é saber o que eu não vou fazer. É isso. Parece, talvez, no curto prazo que eu tô perdendo dinheiro. Isso. Mas, na verdade, no longo prazo eu tô ganhando muito mais, né? Com certeza. E não significa ganhar dinheiro, né? Atingindo o propósito. Aquilo que você quer dentro da tua visão. Acho que é isso. Cara, muito bom. Pedro, queria agradecer aí a oportunidade. Esse foi um dos podcasts que eu mais fiquei quietinho, porque eu tive uma aula, uma consultoria, inclusive quase que gratuita, né? É que é uma briga, né? Você fala bastante, eu também, então... Cara, não, mas a galera que tá por trás das câmeras aqui hoje foi uma lição. Dá pra ver que você é um cara de muita sabedoria, que você já nos bastidores me falou que lê demais. Então, pô, pra mim foi uma honra ter você aqui. Foi, de novo, um aprendizado. Vai ser um podcast que tenho certeza que o pessoal vai assistir, vai escutar, talvez mais de uma vez, inclusive. Legal. E deixar registrado aqui, cara, que, de novo, eu sou fã seu, da tua esposa também. Obrigado. E da tua família. Você tem uma família linda, então que Deus te abençoe. Obrigado. E que aquele banqueiro que você sempre sonhou, que logo, logo você atinja aí, que tua família tenha muita prosperidade, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. E obrigado por ter também acreditado na gente aqui. Imagina, estamos só começando. Valeu, pessoal. Então esse foi mais um episódio Conta aí Gestor. Estive com Pedro Petris, agora da APX, referência aqui em Londrina. Então se você é uma startup, inclusive como nós, está buscando investimento, procure a Venture Capital deles por meio da Ball Ventures. Perfeito. Talvez você tenha um chequinho aí que viabilize a oportunidade de crescimento. Valeu, Pedrão. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço.